Então, essa historinha, né, é muito interessante, porque fala de um homem, como Mateus, que era um publicano, um cara que era todo errado, mas Jesus conta uma história muito interessante, né, que fala de uma ovelha que era manca, que nasceu daquele jeito, e as outras, por mais que ela tentasse conseguir acompanhar aquelas outras ovelhas que eram sadias, que eram fortes, ela não conseguia. E ela era desprezada, né? Porque as outras ovelhas não queriam papo com ela, não queriam conversa com ela. E Jesus conta essa história, né? Só que de uma forma diferente, né? Fazendo com que o pastor não ligasse para aquela ovelha, né? Só desse conta mesmo das 99 ovelhas, que era o que importava para ele. E isso veio a calhar na vida de Pedro, de Tiago e João, porque eles meteram o pau em Mateus, dizendo que ele não prestava para nada, que era um cara que era ligado com Roma e se fosse se afiliar a ele, né, com certeza eles seriam entregues também a Roma. E, quer dizer, eles fizeram tudo para que Jesus não tivesse nenhum compromisso com Mateus, né? Aí, Jesus, depois que conta essa história, e por final ele já conta da maneira como ele, como um bom pastor, ele faz com que todos nós possamos entender de que a alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. É muito importante uma ovelha. E essa palavra, quando eu comecei a meditar nela, eu comecei a ver, né, o que acontece aqui na igreja. Né? Quantas pessoas já saíram, né? Quantas pessoas entraram, quantas pessoas já saíram. E eu fiquei, Senhor, será que a gente está mesmo assumindo o papel de discípulo quando o Senhor tem, né, uma palavra tão viva, tão eficaz para nós, podermos aprender do Senhor e viver essa palavra, né, no cotidiano, procurando as pessoas principalmente que estão aí, né, porque se você observar nesse texto de Ezequiel, você vai ver, né, que os pastores, eles não estavam ligando para as ovelhas, nem ovelha fraca, nem ovelha, né, doente, nem ovelha todas as ovelhas, né, porque aqui ele fala de 5 tipos de ovelhas, né? E quando eu comecei a ver que existe esse tipo de ovelha aqui, né, a gente precisa cuidar delas, né, como discípulos do Senhor, né, como verdadeiros servos de Deus. Porque a maior alegria que eu creio que Deus tem é justamente aquela ovelha que está sendo desprezada, que está sendo humilhada, que muitas vezes está sendo envergonhada e que precisa realmente de um auxílio, precisa de uma palavra viva, de uma palavra de ânimo, de uma palavra forte. E muitas vezes, o que é que acontece? A gente não vai ao encontro daquela ovelha, quando Deus diz que Ele mesmo vai ao encontro dela e fortalece ela e tira todo tipo de doença que possa existir nela, seja no corpo físico, né, como também seja na sua própria alma. Ele vai e cura, né, e liberta e restaura, e aquela perdida ele traz de volta, a desgarrada ele vai atrás dela e traz ela de volta. Então, nós precisamos entender isso, né, que o amor de Deus é um impacto muito forte na nossa vida, de tal maneira que possamos ter a mesma alegria que o Senhor teve, né, de ver aquela ovelha, né, que estava perdida, né, que estava sem condições nenhuma de viver. Ele foi lá e resgatou, ele foi lá e acolheu, ele foi lá, e é justamente a palavra, a última palavra, né, que Felipe falou, né, daquele bom samaritano que foi lá, pegou aquele
né? Aquele cara que estava lá jogado na rua, né? E acolheu e fez tudo por ele, curou e ainda se dispôs a pagar qualquer preço, né? Por aquele homem que estava jogado na lama, né? Então, eu creio que essa deve ser a nossa posição de alegria no Senhor, né? Porque o Senhor se alegra por um pecador, né? Onde quer que ele esteja, né? E a gente precisa realmente fazer parte desse amor, né? Desse compromisso, dessa intimidade com o Senhor, para sentir na pele, né? Talvez um dia todos nós possamos ter sentido na pele o que é ser uma ovelha fraca, o que é ser uma ovelha perdida, o que é ser uma ovelha desgarrada, né? O que é ser uma ovelha doente. Então, talvez todos nós possamos ter passado na pele, né, essa situação de ser uma ovelha desse tipo. E quando o Espírito de Deus ele começa a trabalhar na nossa vida com relação a falar dessas ovelhas, como elas estão, a gente pode chegar junto delas e levar o amor, levar justamente a cura que elas precisam, tanto no corpo como também na sua alma, no seu espírito, como também buscar aquelas que estão perdidas, as que estão desgarradas, né? Esse é o nosso papel. Se nós podemos nos assemelhar a Jesus, este é o papel do bom pastor, né? Então, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, né? Ele dá a sua própria vida por amor a uma ovelha.